Você provavelmente já topou com reclamações como essas por aí na internet, ou em conversas realizadas pessoalmente, mas talvez não lembre o que de fato aconteceu naquele ano de 2005. Ou, claro, você era muito criança, ou sequer nascido, e não consiga entender. Por que tanto santista parece detestar a seleção brasileira? É isso que Eu Vim de Santos, no quadro Eu Vim de Copa, vai tentar explicar agora. Afinal, eu estava lá e estava quase tão bravo quanto todos estes que reclamam. Tudo começou no dia 19 de maio de 2005. De noite, o Santos perdeu para a Universidade de Chile na ida das oitavas de final da Libertadores por 2-1 fora de casa. Léo, Robinho e Ricardinho estavam em campo, mas de nada adiantou. Ou quase isso. Este último fez um gol e o Santos perdeu de pouco, aumentando a chance da virada em casa. Mas horas antes, os três citados haviam sido convocados para a seleção brasileira. Robinho, tanto para os duelos contra Paraguai e Argentina pelas eliminatórias, quanto para a Copa das Confederações, com o início marcado para 15 de junho. Léo, só para a Copa, que hoje já não existe mais. E Ricardinho, só para as eliminatórias. No dia seguinte, já foi noticiado que o clube brigava na CBF pela liberação dos jogadores. E bem, foi derrotado. A briga foi à toa. Mas ainda deu tempo de se classificar para as quartas, 6 dias depois do jogo no Chile. Na volta, o Santos venceu o rival por 3-0 e passou de fase. Eu estava na Vila Belmiro e vi, bem na minha frente, Robinho dar um chapéu e, sem tocar na bola de novo, também dar uma canetinha. Sofreu o pênalti, bateu, fez o terceiro gol e garantiu o duelo com o Atlético Paranaense. E é aí que o drama começa de verdade. O Santos jogou contra o Atlético Paranaense a ida das quartas no Paraná e perdeu com falha de Henal, mesmo jogando com um a mais a maior parte do tempo. Até aí, tudo bem, um gol de diferença o time havia tirado na fase anterior. O problema é que o trio foi para a seleção. E o jogo de volta seria no dia 15 de junho, exatamente o da abertura da Copa das Confederações. Sacou o drama? Robinho foi o único a falar já na seleção, um dia depois da derrota na ida. E ficou claro que ele não estava muito afim de brigar para voltar ao time. Por fim, não rolou mesmo, o Santos perdeu a briga e a CBF confirmou que Léo e o atacante ficariam na Alemanha jogando pela equipe nacional. Só que, se você olhou com atenção a imagem anterior, reparou em algo no final. O nome de Giovani. Quase 10 anos depois de ser vendido ao Barcelona, o herói de 95 foi recontratado supostamente a tempo de substituir Robinho na Libertadores para jogar a volta com o Atlético. O problema é que ele chegou no dia 27 de maio. Para o duelo com o Atlético, jogadores poderiam ser inscritos até o dia 30 de maio. E o Wendel, volante, assim o foi. Mas o técnico galo escolheu segurar a inscrição de Giovani, sabe Deus por quê. Sério, é loucura. E vai piorar. Como perdeu a ida, o Santos resolveu inscrever Giovani. Até aí, tudo bem, era o certo. O problema é que ninguém no clube entendeu o regulamento. Ele podia ser inscrito a qualquer momento, mas para jogar a volta contra o Atlético, ele precisava ser inscrito antes da ida. E não foi. E também não foi sacanagem da Conmebol. Ela até tentou avisar o Santos, que assumiu que leu o regulamento e entendeu errado. Aliás, o próprio Marcelo Teixeira, presidente à época, já disse em entrevista a mim que o erro foi do clube mesmo. Pois bem, ou pois mal, o Santos descobriu isso 8 horas antes da volta com o Atlético e entrou em campo sem Giovani, sem Léo e sem Robinho. Se no primeiro caso a raiva era com o próprio clube, no segundo e terceiro não havia dúvida, a culpa era da CBF. E se tem algo que aumenta a raiva é dar tudo errado e quando a escalação saiu, a chama no torcedor acendeu de vez. Mauro, Flávio, Alisson, Ávalos e Wendel. Bóvio, Zé Elias, depois Douglas, aquele de 2002. Tcheco, depois Fabiano, aquele que se lesionava em todo o jogo, que se lesionou, depois o William. Ricardinho, Basílio e David. Com o clima já pesado, Carlos Eugênio Simon piorou tudo ao não marcar 3 pênaltis para o Santos.
Os três, aliás, muito, mas muito claros. Simon, brasileiro, Dan, se juntou à raiva da CBF e de Carlos Alberto Parreira, o técnico da seleção, e virou alvo da torcida de forma justa. Ao fim, quando o torcedor viu Bóvio, Douglas, Tcheco, William, Flávio e companhia em campo, o sentimento foi único e óbvio. A CBF eliminou o Santos da Libertadores ao tirar Léo e Robinho do time, com todo respeito ao Atlético, claro. Léo, aliás, só entrou em campo uma vez na Copa das Confederações contra o Japão, já no dia 22 de junho, uma semana depois da eliminação. Não dava para viajar mais tarde? Robinho, claro, iria embora do Santos semanas depois. E, desde então, parte da torcida do Santos jamais torceu para a seleção novamente. E quem os culpa?